Fala galera, beleza? Aqui é o Bruno Vem e hoje vamos continuar a saga do nosso PC compacto aqui do canal. Eu prometo que eu nunca mais vou fazer aquela introduçãozinha do último vídeo, tá? Bom, vocês viram aí no último vídeo que ele foi evoluindo, né? O nosso PC da caixa subiu de vida, agora ele é um PCzinho, ele é o PC compacto. E no vídeo de hoje vamos já começar com um BO. Para variar aqui, né, como já é de praxe aqui no nosso canal. O primeiro deles foi que a nossa fonte bomba de 230 watts, ela simplesmente foi de arrasta para cima, né? Ela não ligava mais o PC, quando a gente apertava o botão de ligar ela só dava uma giradinha no cooler e, mano, parava por ali. O máximo de força que ela conseguia passar pro PC era só isso, né? Então o nosso PC compacto ficou meio de escanteio por um tempo, até que eu consegui comprar outra fonte, né? Apareceu uma fonte de 500 watts da PRX com PFC ativo em promoção da Pichau e tava acabando o estoque, né? Então, assim, na falta de opção eu abracei essa daí mesmo, né? Não é uma marca que eu conheço, assim, né? Mas tinha PFC ativo, então, e 500 watts, né? É melhor do que 230 e PFC passivo, com certeza, né? Inclusive, ela chegou e tal, conectei ela no PC achando que provavelmente a fonte bomba tinha queimado alguma coisa, mas não, o PC pipou, cara, delicinha, ligou perfeito, né? Ela é muito mais silenciosa do que a fonte antiga que a gente tinha, né? E o segundo BO, né, que óbvio, não é só um, né? O segundo BO que a gente teve aqui foi que o nosso HD, né, que vocês já devem se lembrar, era aquele da Maxtor, né, que esse PC tinha, aquele de 160 GB, que era muito lento na época que eu usava ele na caixa, né? Eu sempre passei muita raiva com ele. Acontece que esse HD decidiu que a vida não era mais pra ele também, né? Eu tava instalando Left 4 Dead 2 nele e simplesmente a velocidade de gravação da Steam foi lá pra baixo, não conseguiu mais gravar, não conseguia mais acessar, não conseguia mais fazer nada com aquele HD. Tipo assim, ele começou a fazer uns cliques muito esquisito e o Windows simplesmente não reconheceu mais ele, né? Ele simplesmente parou de realmente de ser reconhecido pelo Windows e não funcionou mais, né? Aí o PC ficou sem HD e foi mais um tempo ali com o PC. Não descantei, né? Eu poderia usar o SSD para gravar os arquivos, mas mesmo assim, né? Tava de escanteio. Aí eu fui atrás de um HD novo para esse PC. Achei na Shopee um HD de 250 GB por R$25. Aí eu olhei, vi o preço e falei, mano, é esse aí mesmo que eu quero. Comprei, chegou rapidão na minha casa, porque o vendedor também era aqui do Paraná, né? Instalei no PC e foi só alegria, até mais ou menos ali um mês depois, quando ele começou a ficar esquisito também, não escrevia arquivo nenhum numa velocidade razoável, caía para 10 KB por segundo, né? Aí sumiu a partição, não formatava, dava erro cíclico lá do Windows e tal. Aí eu resolvi passar um HDD scan nele, né, que tem uma formatação meio diferenciada ali, talvez eu poderia salvar esse HD fazendo essa formatação, né, e acabou que ele começou a dar bad block até não querer mais, né, vocês vão poder tá vendo aí na tela. Eu comecei a fazer essa verificação tipo em umas, acho que era umas 9 horas da noite, umas 10 horas da noite por aí, e foi acabar só no outro dia, 7 horas da manhã, e eu acordei cedo e tal, mexi no mouse pra tela acender, fui ver lá, tinha 47 mil bad blocks, cara. É coisa pra caramba, praticamente o HD inteiro tava corrompido, né? Aí eu entrei em contato com o vendedor, a gente fez um bem bolado lá, o que eu fiz? Eu comprei outro HD, né? Porque já tinha passado o tempo de devolução do Shopee, eu comprei outro HD e esse outro HD eu abri o ticket lá pra devolução e devolvi o HD que tava com problema, né? Enfim, a gente fez o nosso cambalacho lá e dessa vez vem um HD, um WD Blue, né, da Western Digital e não é mais um Seagate. E também veio saudável, tava funcionando belezinha, tá até hoje, mais de um ano depois funcionando aqui comigo. E, cara, delícia, perfeito. Nada contra a Seagate, nada, não tenho, tipo assim, eu não tenho preferência pela Western Digital, né? Mas eu gostei que eu dei sorte dessa vez de comprar um HD por R$25 e depois de um ano ele ainda tá funcionando, né? E bom, depois desses dois BOs resolvidos, eu comprei no AliExpress um Core 2 Duo E7600. Na verdade, eu comprei ele antes da fonte, né? Só que assim, eu liguei o PC com o Core 2 Duo, abri um jogo, apagou a tela e não ligou mais, né? Então tanto que
esse era o meu medo de ter queimado alguma coisa, né? A fonte faleceu na hora que eu liguei o Core 2 Duo, não tava nem com overclock, nada. Assim, eu acho que os meus overclocks culminaram, né, na morte da fonte, provavelmente, né, porque eu colocava voltagem pra caramba nos processadores e tinha placa de vídeo, né, e tal. Então, tipo assim, a fonte, cara, ela fez o trabalho que ela podia fazer. Eu matei ela e assim, em questão de 3 meses ali, ela tava morta, né? A de 500 watts eu vim matando ela um pouquinho, que eu tinha antes da 320, né? Também era uma fonte bomba. Eu vim matando ela com o tempo, né? Ela já tava querendo morrer ali no meu novo PC velho, né? E eu terminei de matar ela com o PC da caixa. Mas essa de 320 eu mal usei ela e já matei ela também, né? Então, assim, cara, fazer o que, né? Ainda bem que a gente tinha uma fonte nova, né? Eu só pude testar o processador depois que eu coloquei a fonte nova, né? Então, tipo assim, cara, eu fiquei mó triste, cara. Eu fiquei um tempão com o PC aqui parado, não podia usar ele porque a fonte tinha morrido, né? E eu queria testar o Core 2 Duo. Eu lembro que, tipo assim, só o preliminarzinho ali, eu lembro que eu tava testando no grid, né? Só de começar a corrida eu já percebi que o negócio tava mais liso. Eu falei, cara, perfeito, o Core 2 Duo. Mano, é tipo assim, o upgradezinho que faltava e acabou que não deu certo, né? Tipo assim, o Core 2 Duo, eu pude usar ele por, o que? 1 minuto no máximo ali. Aí, pô, eu fiquei um mês quase, aí depois eu finalmente comprei a fonte, né? Aí eu pude finalmente aproveitar dele. Bem, galera, então vamos comparar aqui, né, o Core 2 Duo com o nosso Pentium E5-400 ou E5-800, né, que na data que eu gravei esse vídeo, o E5-800 tinha bugado, que eu falei pra vocês, e depois que eu consegui fazer ele funcionar direito, enfim. Bom, como vocês podem ver aqui, em questão de FSB a gente já tem uma melhora, né, porque um FSB maior quer dizer que a conversa entre o processador e os outros componentes da placa-mãe é mais rápida, né? O multiplicador é menor porque o FSB é maior, né? Que a gente sempre multiplica o FSB vezes o multiplicador, né? E, né, o clock é um pouquinho maior. A maior diferença aqui é que o cache L2 é de 3 megas aqui e aqui são só 2, né? Mas é o mesmo núcleo, como vocês podem ver, é o Wolfdale 3M, né? Que assim, se você tiver um Celeron 775, ele vai ser o Wolfdale, os Pentium Dual Core vai ser, o Core 2 Duo E7000, da série 7000 no geral também vai ser, né? Isso é um detalhe, porque tipo assim, a arquitetura é a Wolfdale 3M. 3M por quê? Porque tem 3 megas de cache na versão totalmente ativada, né? Mas vai ver, tipo assim, nos outros, por exemplo, sei lá, não deu pra ativar os 3 megas, vai ver só funcionou 2, então virou um Pentium, entendeu? É o mesmo processador, basicamente, só que a gente tem os 3 megas ativados aqui e aqui não, né? Mas o TDP mesmo, você pode ver que é a mesma coisa, não mudou nada, só o FSB mesmo. Se eu quisesse, eu poderia aumentar o FSB desse aqui para 1066 e o multiplicador para 11,5 e ele ia ficar com essa clock aqui, né? Assim, fácil, é simples, né? Enfim, vamos então pro gráfico, né? Bom, como vocês podem ver, o E5-400 aqui em estoque, ele conseguiu 94 pontos no Cinebench, né? Tudo que for azul é estoque, tudo que for laranja é overclockado, né? Como vocês podem ver aqui, ó, 94 pontos, né? A gente teve. Pro E5-800 a gente já teve um ganho bacana aqui para 145, tá bem, né? Tá bom que assim, o clock realmente é muito maior, né? A gente tem ali o que, uns 500 MHz a mais, provavelmente? 500 MHz a mais, né? Então assim, se reflete no clock, então dá pra ver, né, que deu uma diferença. Porém, mesmo o E7600 tendo menos clock, ele tem mais cache. E isso dá diferença também, como vocês podem ver aqui, ó, ele conseguiu uma pontuação maior, né? Se ele tivesse em 3.2, ele estaria muito acima do que ele deu aqui, muito acima do E5-800. E se ele tivesse em 2.7, muito provavelmente ele estaria aqui acima do E5-400 também, tá? Então assim, um mega, cara, 1 mega só de cache a mais deu bastante diferença, né? Porém, né, a gente consegue compensar essa diferença em overclock, mas não deu tanta diferença como vocês podem ver. O E5-400 eu usava ele em 3.6, né? Que é exatamente o exemplo que eu acabei de dar aqui. Eu só aumentava o FSB para 1066 e ele ficava em 3.6, né? Assim, cara, o que é isso aqui? É 10% de diferença? Então, tipo assim, aí mesmo com um clock maior, o cache desse processador aqui ainda tá dando uma diferença bacana, como vocês podem ver, né? A gente tem ali só 10% a mais de pontuação, tendo, tipo assim, cara, 1 mega só,
né? Tipo assim, esse aqui em estoque tá dando o que esse aqui dá em overclock praticamente. Porém, né, se a gente aumenta mais 400 MHz aqui, a gente tem um processador de 4 GHz que daí sim dá uma pontuação muito maior, como vocês podem ver, né? Tipo assim, porque aqui ó, a distância não é tanta, é de 500 MHz, né? Mais ou menos ali. Aqui a diferença é quase 1 GHz. Então, tipo assim, a gente realmente tem mais performance, né? E aqui foi o overclock máximo que eu pude chegar com o E7600, por quê? Aqui eu aumentei o FSB dele pro próximo estágio, vamos dizer assim, o Stage 3 do FSB do 775, que é 1333, né? Que é o máximo que a minha placa-mãe suporta. Então a gente tem aqui 190 pontos, como vocês podem ver. É o que eu falei, né? Se ele tivesse em 2.7 aqui, ele já estaria acima do E5400. Aqui foi o que aconteceu, ó. Aqui ele não estava nem a 4 GHz, ele estava em 3.83. E ele deu aqui já, o que? Mas, de novo, mais ou menos uns 10% ali de diferença. Cara, isso aqui é só por causa de 1 MB de cache. Se ele tivesse a 4 GHz, meu irmão, isso aqui já estaria passado dos 200 pontos, né? Sim, fácil, muito fácil, né? O single core aqui a gente não tem tanta diferença, né? É mais assim, como que eu posso dizer? Os recursos dos processadores somados que fazem diferença, né? Tá bom que a gente tem isso aqui, essa discrepância aqui, mas isso aqui é só detalhe, porque aqui o clock realmente é maior, né? Como vocês podem ver, ó, em single core, o mega de cache a mais não ajudou, né? A gente teve mais clock, mais pontos com o E5800, e também porque, se não me engano, esse cache desses processadores é dividido entre os dois núcleos. Então quando a gente testa em um núcleo só, a gente só tem metade do aumento de cache, né? Então a gente só tinha aqui o que? 500 kilobytes a mais só, né? Então deu uma diferencinha, porque aqui a gente tem mais clock. Mas na hora do overclock aqui, como vocês podem ver, assim, aumentando o clock desse único núcleo que tem 1,5 MB de cache, ele acaba ficando, né, acima mesmo assim, porque mesmo assim é 1,5 MB, né? Então, como vocês podem ver, o E5400 e o E5800, mesmo tendo clocks muito discrepantes, eles só tiveram a mesma pontuação, que provavelmente chegou ali no limite que um núcleo só consegue fazer, né? Que não foi muito, como dá pra ver aqui. Bem, no Call of Duty 4, né, a gente já tinha um desempenho muito bacana, até com o E5400, com o E5800 deu uma melhoradinha, né? E o E7600 já, né, melhorou o que dava pra melhorar ali, né? Eu acho que aqui talvez seja até um limite de placa de vídeo. Acho que não, na verdade, esse jogo é bem leve. Eu acredito que aqui seja, porque são realmente só dois núcleos, né? Então não tem muito que eles podem fazer, né? Tanto que vocês podem ver que o 1% low e o 0.1% até piorou em relação ao E5800, né? Mas assim, ainda é uma experiência bem jogável. Se você travar os frames em 60, eles vão ficar em 60, né? Esses stutterzinhos que deram aqui, às vezes nem vão acontecer, porque, tipo assim, o processador tem mais margem, né? Ele só tá trabalhando até 60 FPS. O que ele precisar fazer a mais, ele vai fazer a mais, de boa, né? Em Call of Juarez a gente teve um escalonamento muito bacana, né? Quando a gente tava com o E5400 a gente teve 60 FPS, quando a gente foi pro E5800, que tava em 4 GHz, vamos para 74. E o E7600, aliás, já foi para 82 FPS. Vocês podem ver que o 1% low aqui já melhorou bastante também, né? É um jogo provavelmente que aproveita melhor do cache do processador, né? Que aqui a gente só tinha 2 MB de cache, aqui a gente tem 3, né? Ainda é muito pouco, sim, eu sei, né? Eu peguei justamente um Core 2 Duo dessa geração que não tem muito cachê para ver qual que seria a diferença, né? Não que eu vá comprar um E8400, por exemplo. Deveria, mas é que a minha placa-mãe não faz overclock, né? Cara, eu só comprei esse aqui porque esse aqui dá pra fazer overclock, né? O FSB dele sendo de 1066, eu consigo aumentar pra 1133, que é o que aconteceu aqui, né? É por isso que ele tem... isso que ele conseguiu fazer essas médias aqui, porque eu tô com overclock nele, né? A 3.8 GHz, então, tipo assim, ele tá rodando muito bem, tá bacana, cara. Bom, Dirt 2 é um jogo que não gostou do E7600, né? Já é um outro caso, né? A gente consegue ver o escalonamento que teve aqui, e aqui a gente teve um desescalonamento, né? Primeiro que o E5400 teve uns stutters horríveis, né? Que o E5800 não teve, e aqui a gente teve um stutterzinho maior, né? E uma média de frames bem menor também, menor até que o E5400, né? Um jogo que de repente não gosta muito do Core 2 Duo, né? Ele prefere clock, provavelmente, né?
Até porque aqui a gente tinha 3.6 GHz, aqui a gente tem 3.8, aqui a gente teve 4 GHz, a gente teve uma melhor performance, né? Mesmo com menor cache. Então assim, de repente é um jogo que prefere ter mais clock do que cache, né? Não sei. Bom, o caso diferente foi em Dirt 3, né? Que o Dirt 3 já gostou do E7600, né? Também foi um escalonamento bem bacana, né? Daqui pra cá a gente teve um boost bem legal, né? É um jogo que realmente prefere mais clock também, né? Até porque a engine é praticamente a mesma do Dirt 2, né? Só que assim, a gente não teve muito crescimento, como vocês podem ver, só foi 3 FPS a mais, né? Já não faz diferença, porque aqui a gente já estava acima de 60, então tanto faz, né? É uma margem a mais que a gente tem no processador. Só que as médias aqui, as quedas foram menores, né? Assim, foi bem próximo aqui e aqui. Só que aqui até que teve um aumentozinho bacana, né? Comparado aqui, principalmente, né? Enfim, Far Cry 1. Far Cry 1 é um jogo que dá sim umas quedas para 1 FPS, porque quando ele salva ele para, né? Ele dá aquela travada, salva e volta, né? Coisa que foi mitigada um pouquinho aqui no E7600, né? A gente teve uma quedinha um pouquinho menos brusca, né? De repente os FPS caíram para 8, mas não caíram para 0, né? Ou para 1, como tá aqui. Em média a gente teve um aumento também, né? Aqui a gente tem um clock menor que o E5800, só que a gente tem mais cache, então isso compensa, né? Eu acho que se o E7600 conseguisse chegar a 4 GHz, eu acho que seria mais ainda, né? Ia ser o melhor dos dois mundos pra gente comparar o que 1 MB de cache faz de diferença nos jogos, né? Só que assim, tirando essa travada, que é a travada do save, ele não cai pra baixo de 60 FPS. Então, tipo assim, cara, é uma experiência que tá muito bacana, né? O jogo tá bem lisinho, muito legal mesmo de jogar. Mafia 2, cara, Mafia 2 foi um jogo que eu achei que ele não rodava em dual core bem, só que o Core 2 Duo mostrou que ele só precisava um pouquinho mais de cache. Eu acho que um E8400 aqui sairia muito bem, apesar que o E8400, como eu já falei, eu não posso fazer overclock, né? Eu teria que ficar travado a 3 GHz com ele. Enfim, a gente percebe que teve aqui não teve tanta diferença, a gente teve de repente uma diferencinha aqui nos 1% low, mas o ponto 1% pro E5800 foi até pior, né? Só que o Core 2 Duo chegou e, mano, olha, tipo assim, 54 FPS. Tá próximo de 60, né? Só que aqui a gente tem 69. Nice, 69, 69, né? Só que assim, se a gente travar em 60, o processador trabalha com folga, né? Aqui não trabalha com folga. Aqui trabalha. Então, tipo assim, foi uma diferença bacana também. É um jogo que aproveitou bastante do cache a mais, né? E também dos 1% lows aqui também melhoraram significativamente, né? O que não melhorou foi o Most Wanted. O Most Wanted que a gente já percebe que ele é um jogo que não gosta muito de processadores diferentes, né? Aparentemente ele se deu muito bem com o E5800. Eu acho que não é um jogo que utiliza muito do cachê, ele prioriza clock, né? Então, como vocês podem ver, aqui a gente tinha um clock menor, aqui a gente tinha um clock mais ou menos, né? Que aqui era 3.6, aqui 3.8 e aqui 4 GHz, então a gente conseguiu ter mais FPS, né? Apesar que o 1% low foi o mesmo, mas o ponto 1% aqui foi horrível, né? E a média também não foi muito acima dos 60, como foi aqui, então é um jogo realmente que prefere ter clock do que ter cache, né? Diferentemente do Underground 2, o Underground 2 já é um outro bicho, né? Como a gente pode ver, ele não gostou do E5800 de jeito nenhum. Tanto que eu refiz esse teste aqui, ele, cara, não consegui aumentar essas médias. Realmente é isso aí que esse processador estava entregando. Apesar que o E5400 estava entregando mais, né? E o E7600, cara, meu Deus, ele simplesmente aproveitou muito mais do jogo, né? A engine, aliás, aproveitou muito mais desse processador, né? Claro, a gente tem aqui 1% low, que é maior do que a média do E5800. Então, tipo assim, é um jogo que provavelmente, muito provavelmente mesmo, prefira cachê, né? Até porque aqui a gente tem 50 FPS no ponto 1%, que é a média de 1% aqui. Então, tipo assim, cara, o jogo tá rodando lisaço. Tomb Raider, a gente já percebe que a gente já percebia, na verdade, que aqui no E5800 a gente já tinha um gargalozinho da placa de vídeo, né? A GTX 950 ela consegue empurrar 92 frames em high 1080p, então tá perfeito, né? Só que a gente percebeu que aqui foi o limite dela, né? Só teve 2 FPS a mais, e, tipo assim, ela ficou em 100% aqui, tanto aqui, né? Aqui nem tanto, mas mesmo assim a média já era muito boa. E o jogo escalonou muito bem, como vocês podem ver aqui, né? E aqui também, apesar que o ponto 1% foi até pior, né? Então assim, aqui a gente não teve muito ganho de desempenho justamente por causa de um limite de placa de vídeo. E como é que a gente faz para poder tirar esse limite? A gente abaixa para 720p, né?
Que aqui dá pra ver que até no E5400, aliás, ela já tava gargalada, né? Que ela já rodou, ela já teve uma média até que, o que? Uns 20% maior aqui, mais ou menos. Aqui a gente teve 20% de ganho, né? De 3.6 para 4 GHz. E aqui a gente não teve tanto ganho assim, porém a gente sabe que foi um ganho por causa do cache, né? O clock não estava tão alto assim, né? Mas as médias aqui foram boas também. Bem, galera, chegamos ao fim a mais um vídeo do nosso PC compacto, né? A gente fez o upgrade pro Core 2 Duo. Por que eu tô fazendo o upgrade pro Core 2 Duo e não pro Core 2 Quad, e não para um Core 2 Duo melhor, né? Porque eu queria ver as diferenças, cara. Por exemplo, a gente fez um upgrade de um Pentium para um Pentium, mas por quê? Porque eu queria chegar em 4 GHz, eu queria ver como é um Pentium a 4 GHz, né? Que foi o que a gente viu no penúltimo vídeo, aliás. Aí, agora eu pensei assim, cara, eu queria testar um Core 2 Duo com um pouquinho, mas não aquele Core 2 Duo que tem 6 MB de cache, aquele que tem 3, né? Porque assim, o Pentium tem só 2 MB de cache, então eu queria testar um processador com 3 para ver qual que seria a diferença. Vocês podem ver que alguns jogos aproveitaram dessa diferença, né? E outros, né, nem ligaram muito, até porque o clock a gente não conseguiu subir tanto assim, né? Muito porque o FSB desse processador é 1066, né? E a placa-mãe tem um limite de 1133, né? Então, tipo assim, eu aumentei para 1133, deu 3.8 GHz, né? Infelizmente, a minha placa-mãe não tem limite para 1600, né? Como algumas têm. Tanto que se tivesse, eu teria comprado um E5400, né? Um E8400, aliás, para poder fazer overclock mais parrudo nele, né? Mas, bem, eu acho que foi um negócio muito bacana, um experimento muito legal, né? A usabilidade do computador no geral ficou melhor também por causa desse cache, né? Então, assim, se você tem um PC 775, cara, pense no cache, né? Não tanto no clock, né? Porque a gente tem ali o Core 2 Quad Q8400 e tem o Q9400. Qual que é a diferença? Um tem só 4 MB de cache, o outro tem 6, ou 8, eu acho. E tem o Q9450 que tem 12. Então, tipo assim, cara, esse cache a mais vai fazer diferença, até porque esses processadores não tem cache L3, né? Então o aumento que a gente teve ali é só de cache L2, então assim, faz diferença o cache L2, porque ele está mais próximo ao processador, né, do que o L3. Então assim, cara, você ter 12 MB de cache L2 é um negócio do caramba, tá? É um negócio muito bacana ali, é bastante coisa. Então assim, deu bastante diferença, ainda bem, né? Eu fico bem feliz aí com o resultado, né? Então, vejo vocês na próxima, que na próxima a gente vai lançar o Core 2 Quad Q8400. E eu não vou lançar um Core 2 Quad fodão de cara, porque eu quero lançar o Core 2 Quad fraco primeiro pra gente ver qual que vai ser a diferença, né? Então é isso aí, galera. Vejo vocês na próxima. Valeu, falou!